Blá, que distância, olha só, já pergunta, que distância na horizontal o pacote deve ser abandonado, ele vai lançar um pacote para que caia As na pessoas. ilha ali, né? As Então, a pergunta pessoas. na prática é, quantos metros, né, está a ilha? Ele vai soltar o pacote, a quantos metros está a ilha para que caia exatamente na ilha, né? Certo. A pergunta é essa. Então, se você parar para pensar, ele está te perguntando uma distância em X. Aqui é uma distância em X. Ele quer saber o quanto o pacote andou em X. Andou na horizontal. Porque na prática o que importa é a horizontal, uma vez que a ilha tem uma distância horizontal aqui, né? Mas a gente sabe que esse pacote não cai só na horizontal, ele cai na vertical também. Na realidade, ele cai ao mesmo tempo nas duas, obviamente, né? Ele cai assim. Ele, cara, tem que jogar antes para cair na ilha, né? Exatamente. Às vezes a gente não se dá conta nisso, porque a velocidade das coisas que a gente faz, ela é muito curta. Mas, por exemplo, se você pegar agora o seu celular, jogar para cima, ele vai voltar na sua mão, né? Isso é, Certo. ó, girando, ele volta na sua mão. Beleza. Agora, um outro exemplo ainda mais claro. Se você está andando e joga algo para cima e continua andando, essa coisa volta na sua mão. Você pode fazer isso com uma bolinha de tênis para não quebrar nada, caso você não consiga pegar. Ou mesmo quando a gente está num carro, se a gente solta alguma coisa, parece que essa coisa cai em linha reta. A gente olhando, né? Apesar do Certo. carro estar ali numa velocidade alta. Mas a gente vê a coisa cair em linha reta. Por quê? Porque existe essa inércia do movimento. O objeto, como já estava se mexendo, tende a continuar a se mexer naquela mesma velocidade. Então, como a caixa estava se mexendo junto com o avião, ela tende a continuar se mexendo para frente, e é por isso que ela vai para frente, né? Ela vai para baixo por causa da gravidade. Certo. Se não tivesse gravidade, ela iria só para frente, né? Tipo no espaço. Uhum. Espaço não tem gravidade, então, quando você solta um satélite lá, ele continua andando apenas pela inércia. A ideia é essa. Então a pergunta é o seguinte, né? Quanto que se mexeu? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa já em sorvete, naquela primeira equação que eu te ensinei. S igual a S0 mais VT. Porém, se tu considerares que a posição inicial é zero, então tu fica só com S e VT. Ou, como a gente aqui já está falando de duas dimensões, é melhor deixar claro qual é cada dimensão. Em vez de S, eu vou usar a letra X, para indicar que eu estou falando da horizontal, beleza? X igual a VT. Ou seja, x igual a velocidade na horizontal, vezes o tempo que fica caindo. Beleza? Tá. Esse é para esse exercício, né? É. Tá. Continuando aqui. Bem, qual é a velocidade na horizontal que a caixa tem? A velocidade na horizontal que a caixa tem é a mesma do avião. Certo. Porque, de novo, todo esse princípio que eu estava te falando aqui. Então, aqui a gente já tem qual é a velocidade, Uhum. que é a própria do avião, 50. O problema é que a gente ainda não tem o tempo. O tempo não foi informado. Como é que a gente vai encontrar o tempo? A gente não tem ideia do tempo ainda. Eu não tenho ideia do tempo de quanto a caixa ficou se mexendo para frente, mas nós temos uma informação sobre esse tempo. É o mesmo tempo que a caixa caiu. É o mesmo tempo que a caixa foi para baixo. O tempo que ela se mexeu na horizontal é o mesmo tempo que ela se mexeu na vertical. E isso é muito valioso, porque a gente pode, então, separadamente, encontrar o tempo que ela se mexeu na vertical. O tempo que ela saiu da altura de 720 metros Certo. e foi até a altura de 0 metros. Certo. Utilizando a equação apropriada para isso, uma equação que envolva tempo e envolva distância, num movimento acelerado, porque como está caindo, tem aceleração da gravidade. Gravidade é uma aceleração. Então, esse movimento de queda é um movimento acelerado. Certo. Portanto, nós vamos usar o sorvetão, que é aquela equação S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Só que qual é o segredo? Tu pode considerar que a posição inicial da altura é zero, por exemplo. Aqui é zero. E aqui embaixo é o 120. Tanto faz. Esse tipo de coisa tanto faz. Não vai fazer diferença só para simplificar. O importante é que tu saiba que o deslocamento foi 720 metros. É isso que importa. Tá, então você usa o sorvetão, então. Daí a velocidade inicial é zero, porque ele foi abandonado.
Você pode pensar, mas a velocidade não era do avião? Sim, para frente. Mas para baixo, como a gente está pensando no movimento para baixo, não tem velocidade inicial. Ele não tem, ele foi abandonado, foi solto. A menos que alguém pegasse a caixa e jogasse para baixo, não tem uma velocidade inicial, beleza? A Certo. única coisa que vai ter é AT quadrado sobre 2, onde há a aceleração da gravidade, que a gente já está acostumado a chamar de 10. 10t quadrado sobre 2, ou seja, o que está aparecendo aqui. E o S é o deslocamento. Aqui a gente usa a letra Y, porque a gente está falando de uma coisa na vertical. A vertical é Y. Então, fica o quê, né? A fórmula fica simplesinha. É um sorvetão aqui simplificado, porque tem um monte de coisa que é zero. Tá bom? Tá. Daí a gente pode substituir as coisas. O 720 é a distância que eu falei. Aqui fica a aceleração sobre 2. Nós vimos essa equação com bastante detalhe na outra aula, né? A aceleração é só a parte de cima, esse 2 vem da fórmula mesmo. Pronto, né? Você faz uma continha básica aqui, passa multiplicando, passa dividindo. Acha que o t quadrado é 144, faz a raiz, 12. Então, significa que essa caixa caiu por 12 segundos. Daqui do chão até aqui embaixo foi 12. Só que eu posso fazer essa mágica, que a gente chama de princípio de Galileu, que eu posso pensar separadamente. Eu penso no eixo X e no eixo Y separadamente. Então, fica muito mais fácil. Eu posso usar para o eixo Y as equações que tem na vertical. O sorvetão, poderia usar o Voatet, o Torricelli. E na horizontal, eu uso sorvetinho, porque o movimento na horizontal tem velocidade constante. A velocidade na horizontal não muda, porque para mudar a velocidade na física, é necessário que tenha aceleração. E não tem nenhuma aceleração na horizontal. Zero. A única aceleração que tem aqui é a aceleração da gravidade, que é uma aceleração vertical. Por isso que na vertical, no eixo Y, teve sorvetão. Tá. E por isso que na horizontal não teve. Teve a equação do sorvetinho, que é a equação mais simples, MRU, movimento com velocidade constante. Beleza? Beleza. Então a gente quebra as dimensões para isso. E nesse ponto aqui é muito importante a cinemática vetorial para entender a questão da decomposição dos vetores, senos e cossenos, coisas que a gente vai ver com mais detalhes daqui para frente. Tá. Beleza? Pegou a ideia? Então, esse exemplo aqui ele é bem claro, né, sobre como são as coisas. Você tem que fazer separadamente. Ah, não tenho a informação. Vai lá na outra dimensão e busca ela. Ah, eu preciso saber o tempo para descobrir algo no eixo Y. Vai lá no eixo X e descobre. Entendeu? Tá. Uma ideia é essa. Bem Acho que eu interessante. peguei. É que estão fazendo barulho aqui, minha mãe está falando, daí eu meio que distraí aqui um pouco, mas acho que eu peguei a ideia. Assim. Bem, o exemplo está aí. Podes, podes daí, né, dar uma olhadinha. E agora eu vou. Eu te mandei no WhatsApp, né? Agora eu vou colocar um problema que é praticamente a mesma coisa, tá vendo? É um Tá. avião com uma velocidade, só muda os números, praticamente. Então, para treinar é bom. Beleza? Um Então, avião você que voa. já sabe o que tem que fazer, encontrar o tempo com as informações que foram formadas, né? Você tem a altura, você pode usar o sorvetão. Cara, eu preciso fazer um xixizinho. A Vai volta lá, você vai lá, me vai lá. fala como tá. Tá. Tá, acharam, tá lá. Para, tadinha!
Vai para lá. Muito bem. E aí, como estamos? Tempo, achei 20 segundos. E agora só substituir lá. Tu achou 20 segundos? Como? Você usou que nem lá na fórmula lá Isso. da GT quadrado sobre 2? Beleza. Não, eu comecei, né, pelo sorvetão, aí, calma aí. Quer dizer, eu comecei pelo sorvete, né, aí eu acho que fiquei nessa fórmula, acho que nem você fez lá, x igual, ele deu aí A velocidade do avião. que é 200 metros, fica x igual a 250 t. Beleza, Isso, achei essa. exatamente. Aí eu fui procurar o t no sorvetão. Aí ficou 2.000, que é o espaço, né? Igual a 10, que ele deu a aceleração da gravidade, sobre 2 t quadrado. Aí, fazendo tudo isso, deu 20 segundos. Aí, para achar agora o que é aquele... O X é o... Aí agora, o que tu tem Tá, que... agora é o 250 vezes 20, né? Que era exatamente. Se substituir. você 5 achou o mil. tempo certinho, perfeito. Então significa que... Bem, você já achou a A, que era o tempo de queda, perfeito. Tá, o A, aqui é o Depois A. você achou a B, a distância que o pacote percorre na direção horizontal. E a C, bem, a C eu não ensinei, não tá lá. Então, não precisa se preocupar muito com a C, beleza? O módulo é só substituir na vovó AT, ó lá? Não, infelizmente não,
Porque o que acontece? O módulo é um vetor aqui, a velocidade é um vetor aqui. Porque, como você pode perceber, essa caixa está caindo meio que na diagonal, de certa forma, né? Porque ela tem velocidade para frente e para baixo, não é mesmo? Uhum. Então, se eu for pensar o vetor velocidade aqui, veja, tem a velocidade na horizontal, que continua sendo a mesma velocidade do avião, e tem uma velocidade na vertical, que é por causa da gravidade. Então, o que vai ser a velocidade dele ao atingir? Vai ser esse vetor aqui, olha só, Certo. que é a soma dos dois. Que, uma vez que nós encontrarmos essa velocidade em x e essa velocidade em y, nós podemos fazer o teorema de Pitágoras para encontrar aquele cara do meio, porque na prática isso é um triângulo, se você parar para pensar, né? Certo, não é. Isso. Você pode observar isto como um triângulo. Então, esse vetor, que é o que nos interessa, o cara do meio aqui, essa é a velocidade que o problema pede, Tá, então eu teria que descobrir essas duas velocidades, em para x e em fazer o y, teorema de Pitágoras, para fazer o exatamente. Pitágoras. Isso. Bem, a velocidade em x tu já tem, que é a própria do avião. A Tá, velocidade em x não muda. E em y vai ser a velocidade no momento da queda. Você já tem o tempo. Então é possível obtê-la pelo vovô Ateu. A velocidade em y aqui, final, é igual à velocidade inicial em y, mais a aceleração vezes o tempo. Bem, a gente já sabe que o pacote foi abandonado, então não tem velocidade inicial em y. Ele foi solto, ninguém pegou e jogou com uma velocidade para baixo. A gravidade é 10. Negativo, dependendo do sentido que tu está pensando, aqui tanto faz porque a gente vai falar de módulos. Então, módulos são positivos, como a gente já conversou. tá, O tempo tu encontrou 20. Portanto, a velocidade é 200 metros por segundo, certo? certo. Então, tu tens que essa velocidade aqui é 200, essa velocidade aqui é 250. O que tu tens que fazer agora é o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, Sim, sim. que é o cara que nós queremos, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Ok? 200 quadrado, mais, beleza. Será que tu consegues fazer essa continha aí? Tá. Pitágoras vai aparecer com certeza na sua Não, com prova. certeza. 200 ao Ficar atento, né, velho, com fazer as 40. continhas na mão, né? Porque tu não vai poder usar a calculadora ou vai? Não, né? Não, não. Não, mas dá. Aqui eu só estou fazendo porque é mais rápido, mas dá para fazer, né? Claro. Bem, aquela história, né? Na hora da. Eu já passei muito por isso, de ficar fazendo coisa na calculadora, chegava na hora da prova, ficava nervoso, Não, dá. ficava mal. Mas assim, a hora que tiver, assim, eu vou começar a treinar, fazer sem calculadora. Daqui dá 320, se eu não errei nada, 320 metros, aproximadamente 320,15 metros por segundo. Ele vai cair com essa velocidade, com certeza maior que as outras. Perfeito, perfeito. Muito bem, vamos ver um outro exemplo e vamos fazer. Bem, não vamos ver um outro exemplo tão simples, não. A gente já entendeu como é que funciona a parada. Vamos ver um exemplo um pouco mais complexo, agora de lançamento mesmo oblíquo. Oblíquo. O que aconteceu agora há pouco? Era um lançamento horizontal. O avião estava indo para frente no horizontal, e ele soltou a caixa, e a caixa caiu no horizontal, indo para frente e para baixo também. Mas as coisas podem acontecer de outra forma. Elas podem acontecer você soltando um projétil na diagonal, né? Como está acontecendo aqui. Tá vendo? Tá. O projétil foi solto na diagonal. Então, aqui vai ter um detalhe. Diferente dos problemas que a gente acabou de resolver, aqui tem velocidade inicial. Né? Toda hora lá naquelas equações você ignorou a velocidade inicial. Tá certo. Mas aqui tem. Porque aqui ele foi lançado. Tipo, foi dado um tiro. Tá. Por exemplo, sacou? Na diagonal. Então, a gente está querendo entender alguma coisa, né? Vamos ver. Primeiro vamos entender sobre essa velocidade inicial, com o elemento novo aqui. Bem, de novo, a questão dos triângulos. A cinemática vetorial é muito útil nesse ponto, né? Vetores aqui, a velocidade é um vetor, no caso apontando na diagonal. Mas o que acontece?
quando nós temos, então, essa velocidade na diagonal, ela pode ser escrita como duas componentes, a componente vertical, que está aqui, e também a componente horizontal. Provavelmente ele desenhou isso aqui na outra parte, outro desenho. Não, não desenhou. Mas tem uma componente horizontal aqui também, ó. Porque a bola, esse projétil, ele vai tanto para cima quanto para frente, vai ao mesmo tempo, acaba indo na diagonal, vai para cima e para frente. Certo? Uhum. E, bem, com isso em mente, né, quem é o V0y, a velocidade para cima? Aqui tem que entender trigonometria, beleza? Senos, cossenos e tangentes. Eu não sei se tu já estudou isso comigo, tu não estudou, né? Não, não, nem cheguei Então, nisso. Eu vi na eu acho, faculdade, mas isso é chatinho mesmo. eu acho que a gente tem que ver matemática, então, agora, porque... Cosseno, eu sei que é a parte de baixo aqui, né? É o que toca do ângulo, né? Exato, Tá, e o seno é a parte de cima. Fica na exato, frente do ângulo. isso aí. Então, cateto oposto, cateto adjacente, né, essas coisas, né? Isso. Isso. E, muito bem. E, bem, daí, não sei se tu já pegou essas ideias e tal, mas eu acho que é melhor a gente ver lá no livro de matemática primeiro, beleza? Fechou. Então tá, deixa eu abrir o livro aqui, depois a gente volta para cá. Tá. Então deixa eu abrir o livro. Vou pegar o livro velho mesmo, eu acho que ele é melhor. Muito bem. Carregando aqui o livro. Trigonometria aqui. 228, beleza. Ó, vamos entender o que é seno, cosseno e tangente, para que a hora que a gente for usar, fique mais fácil. Tá. Seno, cosseno e tangente é o seguinte. Tem um triângulo. Sempre que você pegar o cateto oposto ao ângulo, ou seja, digamos que tu esteja pensando no ângulo alfa. O cateto oposto é o cara que está lá do outro lado. Tá. E se tu pegar esse lado aqui e fazer a divisão, você vai chegar em um valor. Tranquilo, né? A gente pega e divide, chega num valor. Perfeito. Tá, se eu pegar o Esse, AC pelo esse BC. vai Tá. sempre chegar. Bem, toda divisão me dá uma resposta, né? A questão é que se eu manter o ângulo aqui e pegar esse lado e esse, a resposta que eu chego da divisão é a mesma. Isso é muito curioso. Certo. Chegar na mesma resposta. Ok? Uhum. Então, e também, independente do tamanho do triângulo, se você pegar o cateto oposto e o hipotenusa aqui, você sempre chega à mesma, sempre. Então, com isso em mente, né, a gente consegue, então, criar uma lei, porque na prática está chegando na mesma porque depende do ângulo, depende do alfa aqui, certo? Certo. Não depende exatamente dos tamanhos ali, depende do alfa. Portanto, nós temos, então, essa bela regra aqui, né? Independente do tamanho, você chega no valor, e daí eles deram o nome de seno do ângulo para esse valor. Ou seja, porque a gente percebe que depende do ângulo. Uma vez que manteve o ângulo fixo, o valor é fixo, mudou o ângulo, mudou o valor. Então é só você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, a princípio. Claro, nem sempre os triângulos vão estar retinhos desse jeito, né? Nem sempre vai ter o triângulo ali, você vai ter que desenhar, como no caso que a gente estava vendo agora. E aí tem algumas regras aqui, por exemplo. Temos essa primeira regra, relação entre razões trigonométricas. Algumas coisas para decorar aqui, mas nesse primeiro momento eu não quero tanto falar disso, só quero que tu anote isso aqui, porque às vezes isso aqui é importante, na matemática principalmente. Essa é a relação mais importante que tem entre senos e cossenos, beleza? Depois que tu anotar, eu vou voltar ali para a explicação do seno e do cosseno. Fechou. Fechou.
Então, vamos voltar aqui. Da mesma forma que se você pegar o cateto oposto e hipotenusa e dividir, se você pega o adjacente e a hipotenusa, também vai dar a mesma resposta, né? Se você pegar esse e Tá. esse, também. Só que daí você acha cosseno, né? Exato. E se você pegar o cateto oposto e o cateto adjacente e dividir, também, independente do triângulo, também vai ter a mesma resposta. E a gente chama de tangente daí, ok? Tá. Seno, cosseno e tangente. E a Então, é tangente é simplesmente o adjacente, oposto dividido pelo adjacente. o oposto pelo adjacente. Puta, tudo isso aí eu sabia, agora eu não lembro mais nada. Bem, na matemática isso aparece com bastante frequência, e na física vai aparecer nessas situações vetoriais aí, de decomposição de movimentos em duas dimensões ao mesmo tempo, beleza? Beleza. Então, é isso aí. Muito bem. Então, voltemos aqui para o problema. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse triangulinho. Bem, vou copiar esse negócio aqui, vou fazer um, tu faz o outro, beleza? Tá. Aqui. E o que ele está pedindo é que você encontre os senos, cossenos e a tangente de cada um dos triângulos, só isso. Então, se eu for fazer isso, para o rosa, do ângulo destacado seria o gama, o ângulo gama. Então, quem que é o seno de gama? O seno de gama é o cateto oposto dividido pela pela hipotenusa, desculpa. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso aqui já vale como resposta, mas se eu quiser eu posso fatorar, né? Ou melhor, racionalizar. Porque, de modo geral, ninguém gosta de deixar as coisas com raízes embaixo. Então a gente faz isso para deixar mais bonito, beleza? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Então, isso vale como resposta, mas isso também vale como resposta. São o mesmo número. Estão escritos de formas diferentes, ok? Certo. Vou dar uma copiada nele. Assim. Calma aí. Deixa eu terminar. Depois tu pode fazer o teu. O cosseno é o cateto adjacente. Adjacente significa ao lado. Então é o cara que está do lado. Ah, mas esse também está do lado. Não, mas esse é hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado, o lado que está oposto a 90 graus. Uhum. A coisa que os alunos confundem, a hipotenusa é o cara que está sempre na diagonal. É errado. Nem sempre o maior lado está na diagonal. Sempre tem que pensar que a hipotenusa é o cara oposto a 90 graus. Tá. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. De novo, eu posso fazer aquela multiplicação, vai ficar 2 raiz de 5 dividido por 5. E, finalmente, a tangente do gama é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Pronto. Beleza? Fechou. Show. Então, agora, pode fazer ali para o teu triângulo essa decomposição, beleza? Tá. Vou desenhar um triângulo aqui. Muito bom. Problemas de trigonometria, geometria, tem que desenhar, isso mesmo. É. Primeiro achar o seno. Hipotenusa 5, 3/5, né? Seno. Oposto, Isso, seno é perfeito. cosseno, adjacente, né? Hipotenusa, que é 5, 4/5. E a tangente, oposto, 3 quartos.
Isso aí. 3/5, seno. Cosseno 4/5 e a tangente 3/4. Exatamente. Tá, eu Pois é, vou copiar o seu aí também, vai. beleza. Terminando aí, me avise. Então, percebeu que para encontrar senos e cossenos, na prática, a gente está procurando lados ali do triângulo, ou vice-versa, né? Está procurando lados do seno e cosseno. Então, por isso que lá na física, a gente vai usar o seno e o cosseno para pegar as decomposições. E beleza. Você achou os valores aqui, mas digamos que a gente não tivesse, né? Então, digamos que a gente soubesse o ângulo, sei lá, 30 graus aqui, e quisesse pegar o 4 aqui, não sei quem é ele, e tem os outros valores. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que uma vez que, né, cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa, eu poderia dizer que o cosseno de 30, que é um valor que eu conheço, por exemplo, é igual ao cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa. Sei lá, eu vou chamar de 5 mesmo. Então, eu consigo achar o cateto adjacente sabendo o ângulo e sabendo o valor do outro lado, da hipotenusa, por exemplo. Tá. X vai ser 5 vezes o cosseno de 30. Então, é isso que a gente vai fazer na física, normalmente. Vamos isolar, né, um dos catetos ali, porque esses catetos vão representar coisas. Por exemplo, isso aqui pode ser a velocidade. Aqui também, só que a velocidade em x. Ali era em y. Fechou. Pegou a ideia? Sim. Show. Terminando de copiar aí, me fala. Tá. Fechou. Então, o que vamos fazer agora? Acho que agora a gente já pode dar Se quiser continuar vendo essa parte parte de aí. física. Bom, tá bom. Deixa eu... Se achar importante mais alguma coisa para ver aí de seno, cosseno e tangente, a gente continua já. Importante tem, mas para física, acho que é o suficiente. Acho que é o Tá. suficiente. Então vamos voltar aqui. Olha aqui. Aqui. Muito bem. Então, é por isso que surgiu esse seno aqui na frente, tá vendo? Uhum. Por quê? Por causa daquela coisa que eu estava te explicando agora há pouco, da decomposição, né? Nós estamos interessados no VY. Ah, mas o VY está aqui, professor. Mas fecha o triângulo aqui, é o mesmo vetor, tá vendo? É o mesmo tamanho. O que importa aqui é o tamanho, ok? Tá. Então esse aqui também é o V0Y, é o mesmo cara que está aqui. Como eu quero ele, porque eu estou interessado na componente vertical, essa velocidade apenas para cima, para poder fazer aquele esquema que a gente fez no problema do avião, de separar as coordenadas, pensar em Y ou em X, o que nós temos aqui é que ele é o cateto oposto. Então ele tem a ver com o seno, porque o seno fala sobre o cateto oposto, certo? Tá. Então, essa equação surgiu do seguinte, surgiu do seno do θ, que é aquele ângulo que está ali, né, θ, igual ao cateto oposto, que é o V0Y, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É esse cara aqui, o V0. Tá. Essa informação pode ser dada pelo enunciado, sabendo que foi lançado na diagonal com velocidade tanto. Beleza, é o V0.
Agora tu pode passar o V0 para o outro lado. Daí vai ficar V0 vencendo, que é o que tá aqui. Certo? Tá. Aí você acha a velocidade inicial em Y, né? Exato, na vertical, perfeito. E o mesmo poderia ser feito para horizontal, mas daí teria que usar o cosseno. Tá, Então é só fechou. isso. Nessa eu recomendo que tu decore, beleza? Tá, Para não ficar pensando tanto em senos e cossenos, só decora. Quando tu estiver pensando na componente vertical, seno. Quando estiver pensando na componente horizontal, cosseno. tá. Vertical, Seno, horizontal, cosseno. seno. Tá. Cosseno. Beleza. Então, beleza. Muito bem. Daí tá. Daí ele vai dar algumas expressões aqui, bem, todas essas você já conhece, né? São as equações normais aí do MRUV. Uhum. Ovo ateu, ou melhor, sorvetão, ovo Sorvetão. ateu e Torricelli. Essa aqui é uma equação. Como é que eu posso dizer? Uma equação que vai te dar a altura máxima em função de parâmetros aí que ele vai te dar no início do problema, como por exemplo, velocidade inicial, ângulo e a gravidade, mas você sempre pode achar a altura máxima do jeito que a gente já estava fazendo nos outros problemas. Você acha a altura máxima, implicando que a velocidade para que a altura máxima ocorra seja zero, não é mesmo? Porque quando você joga um objeto para cima, ele tem velocidade e vai tendo velocidade até que ele para e começa a cair. Nesse momento que Certo. ele para e começa a cair é porque a velocidade ficou zero, ok? Tá, Assim, mas daí não é inicial, é? Porque eu joguei ele para cima com uma não, velocidade. tu tens uma velocidade inicial, perfeito, e lá no final é zero, é a velocidade final que é zero, entendeu? Tá, beleza. Isso aí. Então, na voateu, uma Torricelli, se tu fosse utilizar, seria só você pegar e colocar a velocidade final zero. Exatamente, a inicial não é zero, tu joga com uma velocidade da tua mão. Fechou. Muito bem. Daí essa equação aqui, eu não uso muito ela, para falar a verdade, eu faço o que eu acabei de te falar. Tá, eu acho que quanto menos fórmula também. O que tu tem que decorar é voateu, Torricelli, sorvetão e os usos delas. Né? Onde tu usa, sorvetinho também, os usos delas, certo? Tá. Beleza? Então, vamos continuando aqui. Ele vai dar um monte de bobrinha aqui. Existem essas formas, mas, de novo, você usa elas se você quiser. Ou Tá. se tiver o empenho de decorar. Senão, você Não, vai. não. Tem tanta coisa já para decorar. Isso. Então, por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Depois eu vou te pedir para fazer um parecido. O corpo é lançado obliquamente no vácuo. Bem, a gente está sempre trabalhando no vácuo, né? Então a gente já sabe que só vai ter aceleração na vertical, na horizontal. Não tem aceleração. É só movimento com velocidade constante na horizontal. É na vertical nós temos aceleração. Então, na vertical, MRUV, na horizontal, MRU. Na vertical vai ter sorvetão, voateu, Torricelli. MRUV é apenas o sorvetinho. Tá, na Na vertical é vertical tem a gravidade, então tem aceleração, então é MRV. Então é M. Torricelli, voateu e sorvetão, certo? Tá, e na Sempre. horizontal. Só sorvetinho, porque é MRU. Velocidade constante, sem aceleração. Beleza. Daí, esse problema. Os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Ó, tá querendo que tu use o seno e o cosseno. Porque tá pedindo só quem são as componentes. Quem é o Vx e quem é o Vy. A gente já sabe que são esses caras do triângulo aqui. Então, quando a gente querer o Vy, você já anotou. V seno teto. Certo? Ele não Certo. está pedindo nada além disso. Que você pegue essa velocidade que ele deu aqui e use o seno e o cosseno para achar as componentes verticais e horizontais, respectivamente. Tá bom? Tá. Então, aqui, V0 vezes seno. Então, pega a velocidade, pega o seno, ele já deu o valor. Né? Você só multiplica e pronto. E também deu o valor do cosseno lá no enunciado. Pega o valor da velocidade, multiplica pelo cosseno e pronto. Só isso. Tá. D. O instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Então, já falei também sobre isso. Esse instante pode ser dado
dizendo que a velocidade em y é zero, que é o que ele cita aqui, ó, velocidade final em y é zero. Então ele faz o vovô ateu, isola o tempo, encontra o tempo aqui, 8 segundos. Ok? Uhum. Ah, mas a coisa está se movendo na horizontal também para frente. Não importa. Isso não importa nem um pouco. Tá bom? Tá. E C, o que ele pede na C? Vamos ver. A altura máxima atingida pelo corpo. Então, veja, você já encontrou o tempo, usando a velocidade. Agora, se você quiser saber qual é essa altura, é só pegar esse tempo e jogar na equação do sorvetão. Pega esse tempo obtido aqui e joga no sorvetão. Tá. Que tá aqui. Então, eles fizeram isso. Jogou o 8 lá, ficou 64. Fez as continhas e pronto. Beleza? Tá. Muito bem. Agora vamos para D. O alcance do lançamento. Bem, o alcance do lançamento vai ocorrer quando? Você pode pensar que vai ocorrer no instante em que a posição em Y volta a ser zero, né? Veja, ele saiu aqui do zero, subiu, desceu. Tá. Então, nesse momento que ele desce aqui, a posição volta a ser zero. Então, você pode usar o sorvetão, achar esse tempo. Depois você pega esse tempo e joga na sorvetim. Mas, como a física é simétrica, tem uma informação muito interessante. Você encontramos antes, né? Que para chegar na altura máxima foi 8 segundos, lembra? Certo. Lembra? A gente fez a continha e chegou com a altura máxima de 8 segundos. A altura máxima ela ocorre exatamente no meio do caminho. Portanto, se demorou 8 segundos para chegar na altura máxima, vai demorar 16 segundos para chegar aqui no final. Entendeu? Entendi. Então você pode aproveitar isso aí, por causa da simetria. Então, o desenho ali já deixa claro para você. Então você já sabe que o tempo foi 16 segundos. Então agora para achar qual foi o alcance, o que é alcance, né? O deslocamento em x. Isso aqui é alcance, ele está chamando de A de alcance. Tá. Como é um movimento horizontal, você vai usar sorvete. Ó, x igual a vt. A velocidade na horizontal nós encontramos lá no problema A. O tempo a gente acabou de comentar que é 16. Certo? Certo. Certo, pronto, tá aí. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse problema aqui, te enviar. Te enviar no Zap, acho que você consegue ver ele direito. No celular, ele fica bom, porque fica compridinho. E agora você pode começar esse problema 171. Se surgirem qualquer dúvida, me fala, mas é o mesmo problema com outros números, basicamente, né? Tá. Beleza, então tenta começá-lo.
Olha só, vamos fazer o seguinte, já que faltam só 3 minutos, faz faço, te como tu mando. estás a fazer isso. Faz bem detalhado, tá? Com desenho e tal, observando ali o triângulo. Acho que é interessante que tu faças uma parábola grande, assim, para fazer eles um triângulo grande também, para ficar bem legal o desenho, beleza? Tá, só a primeira Isso. aqui, ele vai querer o VX, né? Que daí é o cosseno de 60, pelo que eu vi. Ah, Porque ele joga e ele dá velocidade, não a velocidade inicial, né? E então ele dá velocidade na horizontal, né? isso. Na verdade, é. Não, na É verdade, isso? essa velocidade que ele deu aqui é na diagonal, velho. Continua sendo a V0, tá? Ah, tá, essa é o V0, tá. Essa aqui é o 10. V0. Fechou, Aí não, esse então. daí é o VX, o VY. Tá, VY beleza. é seno, VX é seno. Beleza? Show. Beleza, fechou. Valeu. Daí, quando tu puderes lá confirmar, beleza? Para eu poder deixar Ah, agendado. Tá aberto.